Vamos lá, pessoal. A gente está iniciando aqui um trabalho online, né? Teoria do processo 2, diante da questão do coronavírus, desse isolamento obrigatório que a gente está passando. Vou postar os vídeos e o material escrito. Os vídeos deverão ser bem resumidos, um contato, uma orientação rápida, algo bem rápido mesmo, tá? Para que a gente mantenha um contato e a gente consiga prosseguir. A gente estava falando sobre os princípios, e aí a gente tem o princípio da motivação das decisões judiciais. E nesse sentido, o convencimento do juiz sempre tem que estar motivado nos autos. Então, toda decisão judicial deve ser motivada, tá? O convencimento do juiz não é livre. O convencimento do juiz não é livre, mas ele deve estar amparado, ele deve estar fundamentado diante dos documentos coligidos aos autos, tá? Então, o juiz não está livre para achar nada. O juiz tem que achar aquilo, dentro daquilo que está nos autos, fundamentando as suas decisões. É um princípio constitucional, é um princípio que também vem estampado no próprio Código de Processo, tá? E, sobretudo nos artigo 5º da Constituição da República, artigo 93 da Constituição da República, artigo 11 do CPC, artigo 371 do Código de Processo e, sobretudo, no artigo 489, parágrafo 1º do Código de Processo, que foi o artigo que nós nos deitamos e analisamos com certa profundidade presencialmente, tá? O próximo princípio que a gente coloca é o princípio da duração razoável do processo, tá? Razoável duração do processo, duração razoável do processo. É um princípio constitucional, tá? Trazido sobretudo pela emenda constitucional 45 lá de 2004, né? Carnelucci falava que o tempo era o inimigo do processo, e realmente é, né? A gente tem aí também a Convenção Americana dos Direitos do Homem, né, dos Direitos Humanos, Tratado de São José da Costa Rica, 1969, que também traz essa questão da duração razoável do processo. Bom, o tempo é inimigo e o processo, como eu já havia dito, né, além de ser um processo em que tem espaço a ampla defesa, tem espaço o contraditório, o processo há de ser justo. E um processo só será justo se a entrega da prestação jurisdicional for realizada a tempo, tá? Prosseguindo aí nos princípios, a gente tem o princípio da primazia da decisão de mérito, tá? Princípio da primazia da decisão de mérito é um princípio importantíssimo, tá? E ele tem que ser ele tem que ser interpretado e tem que ser aplicado em todo direito processual, né? Não é só nas aulas sobre princípios, não é só na fase inicial do estudo do processo, mas ele tem que ser aplicado basicamente em face de todo o processo civil. Processos. O processo ele visa a entrega daquilo que a parte deseja. O que a parte mais deseja? A parte mais deseja uma decisão. É isso que a parte quer. A parte quer a fixação da regra para o caso concreto. E é isso que o processo, é isso que a função jurisdicional precisa entregar, tá? A regra. Então, afastemos aqui questões de filigranas jurídicas, afastemos daqui questões de extremo formalismo em prol da entrega da prestação jurisdicional. O artigo 4º do CPC traz isso claro, né? As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, tá? Incluída a fase satisfativa. O que é a fase satisfativa? É a fase da execução. É a fase em que você vai deixar o papel de lado e entrar efetivamente na satisfação, na concretude, na realização concreta daquela decisão judicial. O que é que você tem que entregar? É dinheiro? Então tá, vamos lá no patrimônio do devedor e vamos pegar o dinheiro que ele tem. Tá? É o Estado juiz realizando na prática aquela ordem emanada na decisão judicial. Que o Estado juiz pergunta:
que é que foi decidido na decisão? O que é que foi decidido na sentença? Foi decidido que há uma entrega de um bem a ser realizado. Então tá bom, qual bem? É um cavalo. Então vai lá e pega o cavalo do devedor e faz a entrega do cavalo ao credor, tá? Então é isso, é parte satisfativa, é parte da execução. Prosseguindo ainda, a gente tem o princípio da promoção do Estado de solução por autocomposição. Está lá no artigo 3º, parágrafo 3º do Código de Processo. Todos que se envolvam nas questões do processo irão irão cooperar para que a demanda seja solucionada desta maneira. A boa-fé processual, eu queria alertar que, quanto à boa-fé, ela atinge a todos que participam do processo, inclusive o próprio juiz no processo, tá? Todos estão envolvidos pela boa-fé. A gente tem algumas decisões, até dos tribunais, que caçam decisões proferidas por juízes monocráticos por falta de boa-fé. O princípio da cooperação é o princípio que vai alterar completamente o vértice do processo, transformando o processo num ambiente cooperativo. O juiz, ele permanece presidindo as audiências, ele permanece como aquele que vai decidir a causa, ele permanece como orientador dos trabalhos, mas ele vai fazer isso em absoluto ambiente de cooperação e não de imposição, tá? As provas, elas deixam de ser destinadas ao juiz, mas passam também a ser destinadas às partes, tá? Então o juiz ele deixa de ser o ponto central do processo para ser mais um ente cooperativo na solução do conflito, tá? Então esse é o princípio da cooperação, está lá no artigo 6º. E isso traz alguns deveres ao juiz. Então essa alteração da forma como se vê o processo, da forma como se conduz o processo, traz implicações práticas quanto à conduta do juiz. O juiz não é mais aquele que fica tão somente esperando os acontecimentos do processo, mas ele passa a interferir mais, ele passa, sobretudo, a escutar mais as partes. E aí vem os deveres de ACEP, auxílio, consulta, esclarecimento e prevenção. São os deveres que essa norma visão de ser do processo traz para o juiz. Auxílio, ele deve auxiliar as partes a remover os obstáculos do processo. Dever de consulta, o juiz ele é cooperativo, ele tem que dialogar com as partes. E por isso, a qualquer decisão que ele tenha que proferir, ele precisa consultar as partes para saber o que essas partes entendem sobre aquela determinada matéria, tá? Então, o dever de consulta está relacionado diretamente ao contraditório, ao dever do juiz conversar com as partes. Dever de esclarecimento. As decisões, elas precisam ser claras. Não podemos conceber uma decisão que não seja clara, uma decisão que tenha obscuridades, uma decisão que a parte não consiga compreender. E o dever de prevenção, o juiz precisa apontar as falhas do processo, tá? Então, queridos amigos, era isso que eu tinha para terminar, para acabar sobre princípios. Nos próximos vídeos ou nos próximos encontros, de acordo com as orientações que iremos seguir da faculdade, abordaremos as normas gerais, tá? As normas do processo, as normas gerais do processo. Obrigado a todos, cuidem-se, boa saúde a todos aí.